Então, bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer a presença de todos vocês, em especial a um grande amigo, Cláudio Novaes Soares. O currículo dele é gigantesco, eu vou tentar resumir, colocar um pouco da trajetória. O Cláudio tem toda a titulação possível, ele é professor, head professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Queens, medicina, lógico, e no Canadá. E ele tem uma trajetória incrível. Eu conheci o Cláudio quando ele pretendia fazer o doutorado dele. Ele era responsável pelo núcleo Pró-Mulher do Instituto de Psiquiatria. Ele trouxe um projeto todo pronto, quis discutir apenas detalhes, que não tinha, era irretocável, fez uma escolha excelente, que ele queria verificar a respeito de depressão na transição menopausal, em mulheres que não tinham uma depressão prévia, uma depressão endógena. Fez um estudo magnífico, utilizando 17-beta-estradiol por via transdérmica, na dose de 100 microgramas, e foi motivo, assim, a tese dele foi motivo do editorial da principal revista de psiquiatria, né, o Archives of Psychiatry, e teve uma evolução fenomenal. Ele não é um dos melhores. Hoje, na área dele, nas alterações de humor, ele é o principal nome na ginecologia e na psiquiatria. Estou falando na ginecologia e na psiquiatria, porque ele realmente é fenomenal. Ele vai abordar o tema, abordagem da depressão ao longo do ciclo reprodutivo da mulher, o que é de novo. Ele é muito interessante porque ele mostra, se vocês levantarem as publicações, vocês verão que ele sempre tem todos os aspectos de conotação. Além de tudo isso, ele é o tesoureiro do Executive Board de Tesoureiro da Sociedade Norte-Americana de Menopausa. North American Menopause Society é conhecida como NAS, né? Então, ele é um fenômeno. Um brasileiro chegar às posições que ele chegou tem que ser fenômeno, senão teria ficado muito para trás. Esse é um super, hiper funil em que você joga milhões de litros e sai uma única gota no final. Então, eu queria te parabenizar por isso. E o Cláudio, ele tem uma característica, ele transforma o complexo em simples, diferente de alguns que transformam o simples em complexo, né? Nos congressos mundiais, International Menopause Society, ele é a grande referência para todos nós, né? Então, Cláudio, se eu for falar tudo a seu respeito, até meia-noite nós estaremos aqui. Então, eu queria que você fizesse a sua apresentação e a gente queria agradecer a sua generosidade, uma vez que agora são 6 horas da manhã e você se dispôs e teve a generosidade de, por sugestão do Baracá e minha, de fazer o convite. O Baracá queria muito tempo que você fizesse essa apresentação e nós estamos tendo o desejo, esse objetivo de uma das reuniões mais importantes, quase no final da nossa apresentação deste ano, você fazer essa apresentação de hoje. Tem a palavra, Cláudio. Muito obrigado, Nilson. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar com vocês. Eu fiquei contente de saber que essa apresentação não era no mesmo horário do jogo do Brasil e a Croácia. Não seria uma competição difícil. Eu teria o maior prazer de estar com vocês em pessoa, pessoalmente, mas uma próxima vez, com certeza. Eu vou pedir de antemão desculpas a todos, porque faz um bom tempo que eu não faço uma apresentação em português. Então, se eu confundir algumas palavras durante a minha apresentação, não é pose, é que já faz mais de 20 e poucos anos que eu estou fora do Brasil e eu não dou aulas em português com frequência. Então, já fica de adiantamento aí um pedido de desculpas. Nesse meio tempo, eu vou contando para vocês o que eu pretendo apresentar. O que eu vou tentar apresentar para vocês é um pouco da trajetória do que a gente conhece sobre o transtorno de depressão ao longo do ciclo reprodutivo da mulher. E a ideia é fazer um pouco da trajetória do ponto de vista biológico, hormonal, e tentar
fazer uma conexão entre variações hormonais e o risco maior que algumas mulheres, não todas as mulheres, mas algumas têm de apresentar um quadro depressivo ao longo do ciclo, particularmente no período da menopausa, mas eu vou conversar um pouco sobre o período pré-menstrual também. Então, a ideia vai ser um pouco das correlações hormonais e a depressão. E para começar essa apresentação, eu queria, na realidade, agradecer ao Nilson, de coração. O Nilson, na realidade, não foi correto quando eu disse que eu cheguei com um projeto pronto para ele. O Nilson teve uma participação enorme, tanto ele quanto o professor César Fernandes foram super atenciosos comigo, acolheram um psiquiatra na clínica deles, que eu imagino que não seja tão comum hoje, menos comum ainda 20 e poucos anos atrás, e foi graças a eles que eu consegui colher os dados da minha tese de doutorado, que foi, na realidade, identificar mulheres no quadro, na transição da menopausa, na perimenopausa, que apresentavam quadros depressivos importantes e que estariam dispostos a tentar o uso de estrogênio transdérmico como a primeira opção. Para vocês terem uma ideia, o estrogênio transdérmico, né, o estradiol transdérmico, foi aprovado dentro dos guidelines, né, das diretrizes de tratamento da psiquiatria no Canadá. Os guidelines do Canadá, hoje em dia, incluem o estrogênio, o estradiol transdérmico, como um dos tratamentos para depressão oficialmente reconhecidos, e isso foi graças ao estudo que eu consegui fazer junto com o Nilson e com o César no Brasil. Então, assim, uma gratidão eterna aí à oportunidade. Então, essa é só uma visão da cidade de Kingston, onde a Queen's University fica localizada, é onde eu trabalho nos últimos 7 anos. Como o Nilson comentou, eu terminei a minha tese de doutorado no Brasil em 1999, 98, 99. Fiz um pós-doutorado em Boston, trabalhei em Boston por 6 anos como professor, e aí depois eu mudei para o Canadá, onde já tenho quase 20 anos, onde eu trabalhei na McMaster por 8 anos, e estou na Queen's University, na Universidade de Queen's, já tem 7 anos, e trabalho também num grupo de depressão grande no Canadá, que é uma rede de pesquisa enorme que a gente tem aqui, com 14 universidades que estão tentando identificar marcadores biológicos para depressão, não só na mulher, mas na população em geral, tentando encontrar fatores preditores de resposta ao tratamento em pacientes com depressão, e faço parte já há 6 anos do executivo da NEMS. Eu sou tesoureiro esse ano e presidente eleito para o ano que vem. Por favor, próximo, Bruno. Então, o objetivo hoje de manhã é a gente passar um tempo juntos e discutir um pouco as implicações do conceito de janelas de vulnerabilidade para depressão dentro do ciclo reprodutivo da mulher, né? Entender um pouco o conceito dessas janelas, o que está por trás do risco de algumas mulheres desenvolver o quadro depressivo ao longo do ciclo reprodutivo. A gente vai discutir as implicações desse conceito para o tratamento, né, as estratégias de tratamento na depressão na mulher, e desenvolver um pouco assim o framework, né, quais seriam as diretrizes para o tratamento, uma vez que se saiba essas janelas de vulnerabilidade, o quanto que isso, na realidade, influencia ou muda o conceito de tratamento da depressão. E eu acho que esse é um conceito importante, não só por conta da população que vocês veem no consultório, né, nos ambulatórios, mas também nas conversas que vocês vão ter com os psiquiatras, os colegas do Brasil, para aumentar, vamos dizer assim, o entendimento deles sobre os aspectos hormonais da depressão, que é importante, que infelizmente ainda vários colegas na área de saúde mental não conhecem com detalhes. Então, acho que é importante a gente aumentar um pouco o conhecimento a respeito desses aspectos. O próximo, Bruno, por favor. Então, assim, na realidade, por que a gente está falando de depressão? É uma doença que, infelizmente, afeta
mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Na América do Norte, próximo, na América do Norte, 1 em cada 5 adultos tem um quadro depressivo diagnosticado, né? E é uma das doenças uma das doenças que a gente sabe que tem um impacto enorme, tanto do ponto de vista pessoal, na sociedade, né, nas famílias, mas também do ponto de vista econômico. O custo da depressão é estimado em mais de 10 bilhões só no Canadá por ano, tanto em custos diretos, do ponto de vista de tratamento, de pacientes que são hospitalizados com quadros depressivos graves, quadros suicidas, pacientes que chegam na emergência com overdose, mas também os custos indiretos, que são aqueles custos associados com perda de capacidade de trabalho, de funcionalidade, que tem um peso importante do ponto de vista de custo social. E outra coisa que se sabe, né, por favor, um próximo, Bruno, é que assim a pandemia do Covid-19 só exacerbou os quadros de depressão e ansiedade, né? Tem um levantamento da Organização Mundial de Saúde mostrando que no primeiro ano da pandemia, em 2020, os quadros de depressão e ansiedade aumentaram em quase 25%, isso de uma maneira geral, não só nas mulheres, mas na população em geral, e, obviamente, uma característica muito multifatorial, né? Então, o isolamento social, o colapso do sistema de suporte, tanto social quanto do sistema de saúde, que fecharam ou tiveram dificuldade de manter a mesma atividade clínica, principalmente setores ambulatoriais e setores que precisam de um suporte social grande, né? Assistentes sociais, psicólogas, pacientes que são vistos na comunidade, que precisam de assistência na comunidade. Todos esses sistemas, na realidade, faliram ou tiveram um impacto muito grande, negativo, durante a pandemia, aumentando os quadros de depressão e ansiedade muito grandes, além das questões financeiras e outras, né? Então, assim, a pandemia só piorou e exacerbou os quadros depressivos, então é importante ter isso em mente. Agora, no próximo slide, assim, é uma ilustração de, uma vez que se saiba que a depressão é um quadro importante, o que existe de especial, né? A questão é o que se sabe sobre aspectos especiais da depressão na mulher que diferenciam a depressão na mulher em relação à depressão nos homens. Então, vamos ver o que a gente conhece sobre isso. E parte dessa discussão vem de uma dicotomia, que é uma dicotomia falsa entre o biológico e o psicológico ou social, né? Por muitos anos, as teorias eram que todas as diferenças de sexo ou de gênero em relação à depressão entre homem e mulher eram mais ditadas do ponto de vista social ou psicológico, né? Comportamentos diferentes, estilos diferentes ou aspectos sociais diferentes. Hoje em dia se sabe que os aspectos biológicos são importantes, mas sem perder o valor, né? Sem, na realidade, eliminar o fator social e o fator psicológico. Mas esse é um estudo, por exemplo, de 2019, mostrando algumas diferenças entre homens e mulheres na vulnerabilidade e na resiliência, né? Na capacidade de não desenvolver quadros de depressão e estresse ao longo do ciclo da vida. E a Neil Epperson discutiu nesse artigo, no artigo de revisão, alguns aspectos importantes até antes da puberdade, né? Que a exposição ao estresse, por exemplo, no caregiver deprivation, né? Quando as crianças não são acolhidas do ponto de vista dos pais ou dos cuidadores, as mulheres têm as meninas, né, têm uma tendência a desenvolver quadros mais de ansiedade e depressão, enquanto os garotos vão desenvolver mais um quadro de impulsividade e transtornos de conduta. Mas tem vários já estudos mostrando as relações entre o estrogênio, né, e a função serotoninérgica, que aumenta, por exemplo, o risco de desenvolver um quadro demencial, um quadro de Alzheimer nas mulheres, né? E esse aumento está relacionado à exposição e à flutuação dos níveis de estrogênio ao longo da vida. Por exemplo, existem estudos muito claros já, entre eles o estudo do neurologista Rocker dos Estados Unidos, que mostrou que a menopausa cirúrgica, né, a exposição aos quadros menopausais cirúrgicos precoces, né, em mulheres antes dos 45 anos de idade, né, que foram
expostas a uma deprivação estrogênica muito antes do que o esperado, né, antes dos 40. Mais tarde na vida tiveram um aumento significativo de desenvolver não só quadros depressivos, mas quadros demenciais, né? Então, mostrando que a deprivação precoce de estrogênio tem um impacto importante tanto na função serotoninérgica de regulação do humor, mas também nos quadros cognitivos, aumentando o risco da de demência em mulheres com menopausa cirúrgica precoce. Próximo, por favor. Esse é um outro aspecto desse artigo de revisão que discute a incidência de quadros traumáticos, pós-traumáticos em garotas, de quase 3 vezes, um risco maior, quase 3 vezes maior entre garotas do que garotos, né? Mostrando que tem uma reação à exposição a situações de estresse diferentes e provavelmente estilos cognitivos de resiliência diferentes entre os meninos e as meninas, mesmo antes da exposição ao ciclo hormonal regular ao longo da vida. Então, assim, existem aspectos que são identificados mesmo antes da puberdade, mas o quadro aumenta dramaticamente depois da puberdade e permanece, o risco de depressão permanece maior entre as mulheres ao longo do ciclo reprodutivo e diminui um pouco no período de pós-menopausa. Então, no período de exposição hormonal, onde as mulheres estão expostas à flutuação hormonal, é quando o risco é muito maior entre as mulheres do que entre os homens. Vamos ver o próximo slide, por favor. Então, assim, resumindo um pouco dos aspectos de diferença entre homens e as mulheres para a depressão. Ao longo da vida, o risco de desenvolver um quadro depressivo maior, uma depressão clínica, nas mulheres, comparado aos homens, é ao redor de 2 vezes. Então, é um risco 2 vezes maior de desenvolver um quadro depressivo entre as mulheres do que com os homens. Próximo. Um outro aspecto é que, assim, nas últimas décadas, os estudos mostram que não só as mulheres são mais expostas aos quadros depressivos, mas elas desenvolvem um quadro de impacto muito maior na depressão do que os homens. Com um viés aí, provavelmente, que os homens também são menos afeitos a procurar o tratamento e o diagnóstico da depressão. Então, parte desses dados vem de uma evidência de que as mulheres não só sofrem mais a depressão, mas também são mais abertas a procurar o tratamento e serem diagnosticadas com a depressão. Então, isso tem um impacto nesses dados estatísticos. Uma coisa importante que eu comentei um pouco é o conceito da janela de vulnerabilidade, que eu e outros colegas trabalhamos muito nos últimos anos, que é a ideia de que algumas mulheres, não todas as mulheres, mas algumas teriam um risco maior de desenvolver quadros depressivos durante os períodos reprodutivos ou eventos reprodutivos, principalmente o período pré-menstrual, o período perinatal, durante a gravidez, mas também no período de puerpério, e na transição menopausal e nos primeiros anos de pós-menopausa. Não nas mulheres com menopausa adiantada já, com 5 ou mais anos de menopausa, mas a transição da menopausa ao climatério e nos primeiros anos de pós-menopausa. Esse é o período de risco maior de depressão, que provavelmente, eu vou mostrar alguns dados, está associado à flutuação mais caótica, vamos dizer assim, mais variada dos níveis de estrogênio, principalmente de estradiol, mas também de outros hormônios reprodutivos. O outro lado da moeda, né, uma vez que a gente sabe que existem janelas de vulnerabilidade, mas também existem janelas de oportunidade para a depressão na mulher que não existem para os homens. Então, por exemplo, se sabe hoje que no período pré-menstrual, e eu vou mostrar um slide para vocês em seguida, que algumas mulheres têm quadros depressivos, mas outras mulheres, principalmente, têm uma exacerbação de quadros depressivos do período pré-menstrual. Então, elas têm um quadro já depressivo, um quadro de ansiedade, que vem, às vezes, em tratamento e relativamente estável, mas nos períodos pré-menstruais podem desenvolver um quadro pior de irritabilidade, de disforia e de depressão. Então, para as mulheres, existe aí uma oportunidade de intervir na depressão no período no período pré-menstrual, de uma regularização hormonal, né, de uma manipulação hormonal, vamos dizer assim, que diminui o risco de depressão nas mulheres, que é uma oportunidade de
fazer um tratamento mais específico, mais personalizado para as mulheres, que não existem para os homens. Então, existem muito poucos tratamentos que são desenvolvidos para depressão só para os homens, mas existem oportunidades da gente manipular o quadro hormonal e diminuir o risco de depressão, ou até, eu vou mostrar um trabalho para vocês, diminuir o risco de aumentar a prevenção da depressão na mulher no período da perimenopausa. Próximo. Então, vou passar uns próximos minutinhos discutindo um pouco as novidades que existem nos quadros disfóricos pré-menstruais. E parte disso vai ser um artigo de revisão que eu publiquei com o professor Reed, o Robert Reed, que deve ser conhecido de alguns de vocês, que era um colega e professor aqui da Queen's, que se aposentou recentemente, e no último ano de trabalho dele, a gente fez um trabalho de revisão sobre o transtorno disfórico pré-menstrual, fazendo uma revisão diagnóstica do tratamento de transtorno disfórico. Próximo. Eu não vou passar muito tempo discutindo esse slide com vocês, porque eu estou discutindo com os especialistas aqui na área, mas eu imagino que vocês saibam, né, que o conceito de tensão pré-menstrual ou transtorno disfórico pré-menstrual evoluiu bastante nos últimos anos, né, e dentro de um espectro dos quadros que são primariamente físicos, né, sintomas mais físicos, até os quadros mais disfóricos, de irritabilidade, um quadro de irritabilidade disfórico pré-menstrual, que muitas vezes até tem uma superposição, né, com os quadros depressivos ou ansiosos. O que eu vou discutir com você nos próximos slides é não só o diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual, o próximo, por favor, Bruno. Mas aí eu discuti um pouco dos conceitos de tratamento. Então, assim, não é novidade para vocês que o transtorno disfórico pré-menstrual, na realidade, requer, né, segundo o Manual Diagnóstico Psiquiátrico americano, o DSM-5, ele requer que as mulheres tenham quadros depressivos, de ansiedade, de tensão, de irritabilidade, de disforia e às vezes, até um quadro de agressividade, que é restrito ao período pré-menstrual, mas não só acontece no período pré-menstrual, mas tem um impacto significativo no funcionamento da mulher, do ponto de vista social, de trabalho e nas relações interpessoais, né? E que não é simplesmente uma exacerbação de um quadro primário depressivo ou ansioso. Então, assim, existe a exacerbação, eu vou discutir com vocês quando as mulheres têm o que a gente chama de PME, ou Premenstrual Exacerbation, né? A exacerbação premenstrual, mas o transtorno mais puro, vamos dizer assim, o transtorno disfórico, requer esses sintomas no período pré-menstrual e quase que a eliminação ou uma melhora muito grande fora do período pré-menstrual, né? Fora da fase lútea tardia. Próximo, por favor. O quadro que é mais comum na minha clínica, eu imagino que vocês não vejam com frequência, mas os colegas que trabalham na área de saúde mental veem com mais frequência, são os quadros de exacerbação pré-menstrual. Então, são mulheres que não têm um quadro disfórico pré-menstrual puro, mas elas têm um quadro depressivo ou ansioso, que às vezes até é subclínico, que não é diagnosticado, mas que no período pré-menstrual tem um aumento significativo e às vezes uma mudança de aspectos clínicos, características clínicas. Então, elas podem ter os sintomas depressivos ao longo do ciclo menstrual, mas no período pré-menstrual os sintomas depressivos se tornam mais disfóricos, mais irritabilidade, mais impulsividade, né? E elas notam a diferença. Elas falam que, às vezes, elas se sentem mais tristes ao longo do ciclo, mas na fase lútea tardia se sentem mais disfóricas, mais irritadas, com um quadro mais de ansiedade e irritabilidade. Então, assim, existe uma correlação importante. E esse trabalho que a gente fez junto com a Regine Joffe dos Estados Unidos já há muitos anos, foi usando o conceito da janela de oportunidade. Então, essas mulheres vinham à clínica com um quadro disfórico pré-menstrual, mas eram identificadas aí como pacientes que tinham um quadro de depressão ao longo do ciclo e que já estavam tratadas com antidepressivo, mas tendo ainda, né, se vocês forem ver aqui nesse slide, na área rosa, esse aumento dos sintomas de depressão na fase lútea tardia, né, nos 10 dias ou 5 dias até o início da menstruação do próximo ciclo. Ao invés de fazer um processo normal, né, um processo mais usual de aumentar a dose do antidepressivo para essas mulheres, o que é uma conduta válida, né, de aumentar a dose do antidepressivo somente na fase pré-menstrual,
Ao invés disso, o que a Heidin Joff e alguns outros colegas, incluindo a mim, o que a gente fez nesse trabalho foi, ao invés de aumentar a dose do antidepressivo, a gente iniciou o uso de contraceptivos orais de forma contínua, né, para diminuir a flutuação hormonal ao longo do ciclo reprodutivo. E, após 2 meses usando a combinação de contraceptivos orais de forma contínua e antidepressivos, a gente eliminou essa flutuação pré-menstrual que acontecia com essas pacientes, né, sem tocar na dose do antidepressivo, simplesmente mudando o ambiente hormonal, reduzindo aquela flutuação que acontecia na fase pré-menstrual. Então, esse é um exemplo, por exemplo, claro, de que a gente pode manipular o aspecto hormonal, vamos dizer, tirar uma vantagem do conceito da janela de vulnerabilidade e usar como uma janela de oportunidade para reduzir os sintomas depressivos na mulher na fase pré-menstrual. Próximo, por favor. Mas é importante, talvez, comentar com vocês alguns trabalhos mais recentes sobre o transtorno disfórico pré-menstrual. Esse é um trabalho que foi publicado ano passado, mostrando tendências suicidas ou ideação suicida na fase disfórica em pacientes com transtorno disfórico pré-menstrual. Próximo, por favor. Esse trabalho, na realidade, incluiu mais de 100 mulheres que foram avaliadas do ponto de vista prospectivo para confirmar o diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual, né? E aí elas foram incluídas num trabalho, num estudo randomizado, né? Um estudo clínico randomizado com uso de antidepressivo ou uma intervenção hormonal. E 1/3 dessas mulheres tinham história de depressão e tinham sintomas depressivos já na fase lútea tardia de 42%. O que o estudo mostrou, que é interessante, né, que é o conceito importante aqui, que essas mulheres que foram avaliadas prospectivamente com transtorno disfórico pré-menstrual, quase 40% delas, na realidade, reportaram durante o estudo a ideação suicida na fase pré-menstrual. E a ideação suicida foi mais associada com quadros depressivos graves, então pacientes que tinham quadro depressivo anterior, mas também tinham pacientes que já tinham tido um tratamento psicológico, né, ou hormonal ou comportamental para transtornos disfóricos pré-menstruais. Então, na realidade, eu coloquei isso aqui só para ser um alerta de que pacientes com transtorno disfórico pré-menstrual que reportarem vocês ou contarem durante a anamnese ou a avaliação clínica que têm ideações suicidas, são pacientes que provavelmente têm um transtorno depressivo mais grave, que não foi diagnosticado, ou que foi diagnosticado anteriormente, mas tem uma piora disfórica pré-menstrual importante. Só para ter isso em mente. Próximo, por favor. Um outro conceito importante que está assim, emergindo na área de transtorno disfórico pré-menstrual é a ideia de que o transtorno disfórico pré-menstrual não só é regulamentado ou regulado, né, monitorado a parte hormonal pelo estrogênio, mas também pelo GABA, né, pela influência da allopurinol nos receptores GABA, que também modulam a reação de comportamento, né, tem uma modulação comportamental importante do transtorno disfórico pré-menstrual. E eu vou mostrar para vocês alguns conceitos importantes dessa área. Próximo, por favor. Então, assim, existe hoje em dia um conceito de que o transtorno disfórico pré-menstrual, na realidade, representa para algumas mulheres uma sensibilidade maior para flutuações dos esteroides neuroativos. Então, assim, a allopurinol, a progesterona, a estradiol e a corticosterona têm um papel importante de regulação, né, na fase pré-menstrual, mas, ao geral, o ciclo reprodutivo da mulher. Eu vou mostrar alguns estudos também no período puerperal. Então, a allopurinol é um modulador importante do GABA, dos receptores GABA-A, né? E essa modulação provavelmente tem um valor importante, né, um papel importante, então, não só no desenvolvimento dos quadros disfóricos pré-menstruais, mas no tratamento dos transtornos disfóricos pré-menstruais. Próximo, por favor. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que a allopurinol tem um aspecto ansiolítico, né, diminui os sintomas de ansiedade, mas também tem as propriedades sedativas, né, hipnóticas sedativas, que os barbitúricos e os benzodiazepínicos também têm. Próximo.
Então, o argumento para esse fator do halo ser importante, a alopregnolona, vem dos seguintes conceitos. Né? Primeiro, as mulheres com transtorno pré-menstrual de humor, né, elas têm, em estudos clínicos, elas têm uma resposta diferente à alopregnolona quando expostas a um quadro de estresse agudo. Então, assim, a resposta neurohormonal é diferente. Né? Existe também, hoje em dia, o conceito de que a resposta rápida que as mulheres têm aos antidepressivos de recaptação da serotonina, né, a fluoxetina, a sertralina e outros, essa resposta rápida, que em geral acontece em alguns dias, que é muito diferente da resposta antidepressiva clássica, né? Se eu prescrevo um antidepressivo, um inibidor de recaptação da serotonina para um paciente, a resposta antidepressiva em geral demora entre 2 e 4 semanas. Mas a resposta para o transtorno disfórico pré-menstrual acontece em menos de 1 semana. Né? E essa resposta é uma resposta mais ansiolítica antidisfórica. Então, as mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual que começam o antidepressivo, elas contam para você que elas se sentem menos irritadas ou menos ansiosas nos primeiros dias e, às vezes, demora um pouco mais tempo para o humor, né, ou a depressão, os sintomas depressivos melhorarem. Mas essa resposta mais ansiolítica, antidisfórica, acontece bem rápido. Isso é provavelmente um mecanismo através do halo. Né? A alopregnolona, a serotonina aumenta a conversão da progesterona para a alopregnolona, e a alopregnolona daí tem um efeito nos receptores GABA, que é um efeito ansiolítico. Então, assim, essa resposta rápida provavelmente é a mais modulada pela alopregnolona do que o efeito clássico do antidepressivo. E outra coisa que a gente sabe é que os antidepressivos novos que estão sendo desenvolvidos, alguns deles são, na realidade, moduladores específicos do GABA. Né? A brexanolona, que foi aprovada recentemente por transtornos de depressão pós-parto graves, que é, na realidade, uma infusão endovenosa de brexanolona que trata a depressão puerperal grave, é um modulador alostérico do GABA. Então, assim, é mais para deixar vocês à parte que existe uma área nova de intervenção neurohormonal que é mais baseada na modulação dos receptores GABA e que alguns dos novos antidepressivos vão atuar através dos receptores GABA muito mais do que os receptores serotonérgicos do norepinefrino, que são as áreas vias clássicas antidepressivas que a gente conhece hoje em dia. Então, assim, a brexanolona, que já tem estudos para depressão pós-parto, já está disponível nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá. É um tratamento caro, um tratamento endovenoso, mas é um tratamento extremamente rápido, que melhora a depressão puerperal. E a sepranolona, que está sendo desenvolvida para os quadros puerperais. Existem também outros GABA moduladores, alostéricos moduladores do GABA, que estão sendo desenvolvidos para depressão em geral, não só para depressão em mulher, mas para depressão em geral. Próximo. Eu acho que o próximo slide é só um exemplo de um estudo randomizado com a sepranolona, que é o grupo da Neil Epperson e do O'Brien desenvolveram. E o próximo slide mostra, na realidade, a evolução. Próximo, por favor, Bruno. Que o estudo foi publicado no ano passado, mostrando uma resposta importante para os sintomas pré-menstruais, de irritabilidade, de humor, com o uso da sepranolona só na fase pré-menstrual. Então, tendo uma intervenção nos receptores GABA, que é importante para vocês terem uma noção do que está os tratamentos novos que estão emergindo para a tensão pré-menstrual. Próximo, por favor. Mas quais são os tratamentos mais mainstream, né? Os tratamentos mais usuais? Ainda são estão sumarizados aqui nesse slide. Primeiro, o tratamento sintomático, né, dos sintomas físicos para os quadros disfóricos pré-menstruais. O uso contínuo dos inibidores de recaptação da serotonina ou da norepinefrina e a vortioxetina, que eu imagino que vocês tenham no Brasil também. Então, assim, o uso contínuo desses antidepressivos tem vários estudos clínicos randomizados mostrando a eficácia dos transtornos disfóricos pré-menstruais. E também estudos de uso exclusivo na fase lútea. Né? Então, usar a medicação só por 14 dias na fase lútea tardia, e aí interromper a medicação no início do próximo ciclo, e aí reintroduzir a medicação depois, 14 dias depois. Então, 14 dias on, 14 dias off. Esse conceito se mostrou eficaz para os transtornos disfóricos pré-menstruais mais puros,
Para sintomas depressivos contínuos com exacerbação pré-menstrual, as pacientes vão continuar reclamando, né, dos sintomas depressivos, elas precisam de uma medicação contínua. O uso de contraceptivos orais contínuo, ou pelo menos por 24 dias, diminuindo a fase de placebo, também tem um aspecto importante, principalmente para pacientes que têm uma exacerbação pré-menstrual. Então, você diminui a flutuação hormonal. Então, se elas estão precisando de usar um contraceptivo e têm sintomas pré-menstruais, o uso contínuo de OCs, né, de contraceptivos orais, pode ser bastante eficaz. Terapia cognitiva comportamental também tem vários estudos mostrando eficácia, e sem descartar o uso temporário, né, limitado de benzodiazepínicos como o prazolam, só na fase lútea, para aquelas pacientes que têm quadros muito limitados de 2 ou 3 dias, né, sem descartar a possibilidade de usar benzodiazepínicos, desde que não tem um risco grande de abuso de dependência naquela população. E em casos muito graves, que provavelmente vocês veem alguns, e eu vejo alguns também, supressão ovariana, né, de produção hormonal é necessária, e eu já vi alguns casos, pacientes que passaram por alforectomia, por quadros dramáticos pré-menstruais, que não responderam a nenhum tratamento anterior e que estavam associados à ideação suicida grande. Então, é o extremo, assim, do espectro de quadros disfóricos pré-menstruais. Próximo, por favor. Vamos switch gears um pouquinho, discutir um pouco dos aspectos da perimenopausa, né? Eu resolvi focar nesses dois aspectos, nessas duas janelas de vulnerabilidade. A depressão na menopausa, né, na transição menopausal ou climatérica, hoje em dia a gente sabe que o risco para as mulheres, para algumas mulheres desenvolver quadros depressivos, não só aumentado o risco para quadros depressivos graves, mas também para sintomas depressivos leves e moderados. Então, assim, é importante ter isso em mente, porque nem todas as mulheres vão desenvolver um quadro depressivo grave, clínico, né? Depressão maior, como a gente chama em português, mas os quadros mais leves, sintomas depressivos, que também têm um impacto funcional muito grande, né? Vão prejudicar o funcionamento pessoal, familiar das mulheres. O que a gente sabe sobre os fatores de risco? Alguns fatores de risco são fatores que vão acompanhar a mulher ao longo da vida. Então, por exemplo, a história de trauma, trauma na infância, ou exposição ao trauma, ou quadros depressivos e ansiosos durante a puberdade ou durante a fase adulta jovem, são fatores de risco que vão aumentar, para algumas mulheres, o risco de recidência, né, de recorrência da depressão na fase da menopausa. Fatores socioeconômicos, doenças crônicas graves, também são fatores de risco ao longo da vida. Mas tem fatores que são mais contextuais, que são da janela de vulnerabilidade do período da transição menopausal ou climatérico. Então, as variações hormonais, né, e a amplitude das variações hormonais estão associadas ao risco de depressão. Então, esse é um conceito importante. A depressão na menopausa não está associada a níveis hormonais. Então, a gente sabe hoje em dia que, se você for dosar os níveis hormonais, você não vai achar níveis hormonais anormais em pacientes com depressão. A prova maior disso é que as mulheres em menopausa adiantada, que já estão menopausadas por 5 ou 10 anos ou mais, né, elas não têm um risco maior de depressão do que as mulheres mais jovens. Por quê? Porque elas têm níveis de estrogênio, por exemplo, muito baixos, mas são constantemente baixos. Elas não estão expostas a uma variação hormonal caótica, como a gente fala, né, dramática, que varia, vamos dizer, de dia para dia ou de semana para semana. O período de risco maior é a transição menopausal e os primeiros anos na pós-menopausa, quando as variações hormonais estão, do ponto de vista de amplitude e de unpredictability, né, de ser difícil de prever a amplitude da variação hormonal, é nesse período, quando elas são mais caóticas, mais intensas. É quando a mulher apresenta um risco maior de depressão. E, talvez, não só por coincidência, é quando a mulher está mais exposta a sintomas vasomotores e transtornos de sono também. Então, assim, essa combinação, esse triângulo entre sintomas vasomotores, transtornos de humor e transtornos do sono. E por que isso? Se for olhar as regiões cerebrais onde tem receptores de estrogênio e de progesterona distribuídos ao longo do cérebro, vocês vão ver que as regiões
que têm uma concentração de receptores são regiões que também regulam o humor, o comportamento e o sono, e a cognição. Então, assim, é quase que intuitivo imaginar que em períodos de flutuação hormonal, né, esses receptores vão estar expostos a essa variação hormonal grande e vai ter um impacto na função cognitiva, comportamental de humor também. O próximo slide, na realidade, faz um resumo disso. Próximo, por favor. Esse slide é uma ilustração da interação entre o estradiol e a função serotoninérgica. Então, a gente sabe, por exemplo, que a liberação e a produção, a síntese de serotonina no receptor neuronal, ela é mediada, regulada pelo estrogênio, pelo estradiol. Ele aumenta, por exemplo, a atividade da MAO-A e da MAO-B, que são enzimas, né, que vão degradar a serotonina, e aumenta a variação, aumenta a disponibilidade do TPH1 e o TPH2. Essa enzima é uma enzima que é necessária para a produção da serotonina. Além disso, o estrogênio regula a absorção pós-sináptica da serotonina no receptor neuronal. Então, o estrogênio não só aumenta a disponibilidade e a produção da serotonina, mas diminui ou regula a absorção da serotonina no sistema neuronal. Então, imagine que esse sistema que é regulado pelo estrogênio, de repente, na fase climatérica ou na fase de perimenopausa, está exposto a flutuações dramáticas de estrogênio para cima ou para baixo. Então, essa desregulação do sistema hormonal tem um impacto importante no sistema de neurotransmissão, não só da serotonina, mas da norepinefrina e da dopamina. Então, é um pouco... não é um pulo gigante, né, de imaginar que nessas fases de desregulação hormonal tem um impacto grande da função serotonética da norepinefrina, da noradrenalina, e aí você vai ter um impacto na função de regulação comportamental, de humor e da cognição também. Por isso que tem fases transitórias de alteração cognitiva, principalmente de memória verbal, nas mulheres de perimenopausa, e que depois, na fase pós-menopausal, tem uma recuperação quase completa da função cognitiva, quando elas não estão mais expostas à regulação, à variação hormonal tão grande quanto tem na fase climatérica. Próximo. Então, esses dois conceitos são importantes. Um, a ideia de que a amplitude, a variação hormonal na fase climatérica ou de perimenopausa aumentaria o risco, né? Próximo, por favor, Bruno. Aumentaria o risco de vulnerabilidade para quadros depressivos na função, na transição menopausal ou na fase climatérica. Próximo, por favor. Agora, o lado bom disso é que no momento que você reconhece que existe esse risco para depressão na fase de climatérica e nos anos iniciais da menopausa, tem a possibilidade de administrar ou regular os níveis hormonais através da administração de estrogênio, principalmente o estradiol, né, o 17 beta-estradiol, que vai ter um efeito antidepressivo nessas mulheres, vai regular essa flutuação hormonal e vai ter um impacto positivo no aspecto hormonal e no aspecto comportamental. Então, vai diminuir a ocorrência ou a gravidade dos quadros depressivos, e tem um estudo que eu vou mostrar que, na realidade, tem um efeito preventivo, profilático, nos quadros depressivos da perimenopausa. Próximo, por favor. Bom, vou mostrar rapidinho alguns dados de evidência que corroboram esses dois conceitos, da janela de oportunidade e da janela de vulnerabilidade. Esse é um estudo que a gente fez na Harvard muitos anos atrás, o Bernie Harlow foi o primeiro autor, né, que mostrou, a gente seguiu mulheres por quase 14 anos, né, desde a pré-menopausa até que elas entraram na fase climatérica e pós-menopausa. O que vocês estão vendo aqui nesse slide é a evolução dos sintomas depressivos que elas relataram ao longo dos anos, desde muitos anos antes da perimenopausa, né, 10, 8, 6 anos, até 4, 6, 8 anos depois do último período, da última menses, da última menstruação, então caracterizando a entrada na transição menopausal e aí os anos pós-menopausais. A seta mostra aonde que foi o período onde elas tiveram quadros depressivos maiores, né, mais intensos, sintomas depressivos maiores. Foi nos primeiros 2 anos depois do último período menstrual. Então, no final da fase climatérica e nos primeiros anos da fase de pós-menopausa.
onde ainda existe uma flutuação hormonal muito grande. Então, foi um período de maior incidência de depressão nesses quadros. Próximo, por favor. E esse outro estudo da Ellen Freeman, dos Estados Unidos, que é o estudo da Pain Ovarian Syndrome, que ela também seguiu mulheres entrando na fase de menopausa, e ela fez dosagens hormonais seriadas, né, ao longo dos anos, e mostrou que as mulheres que apresentaram sintomas depressivos mais intensos ao longo dos anos estavam associados com uma variação hormonal maior na mesma mulher, né, no mesmo indivíduo, dosagens seriadas, uma variação intra-indivíduo de estradiol, de hormônio folículo estimulante e do LH, né, do FSH, o LH e o estradiol. Variações mais intensas ao longo dos anos estavam associadas com a presença de sintomas depressivos mais importantes. Então, de novo, não é o nível hormonal, mas é a exposição a variações hormonais mais intensas que aumenta o risco de depressão para as mulheres nessa fase de vida. Próximo, por favor. Um anterior. Esse é um estudo que saiu alguns anos atrás no JAMA Psychiatry, né, que é o Archives of JAMA Psychiatry, que mudou de nome. Um estudo interessante do grupo do Peter Schmitz e do David Rubinow. O que eles fizeram nesse estudo? Pegaram mulheres com quadro de uma história de depressão na perimenopausa, né, e elas foram randomizadas para serem tratadas com estradiol por 6 semanas, por 3 semanas, e aí mudar para placebo. E as mulheres controles foram tratadas com estradiol, né, ou com placebo durante o período inteiro do estudo, por 6 semanas. Então, na parte inferior do slide, vocês estão vendo que as mulheres que eram controles, que não tinham história de depressão perimenopausal, que receberam estradiol pelas primeiras 3 semanas e aí mudaram para placebo, não desenvolveram quadros depressivos nenhum. Mas as mulheres que tinham uma história de depressão na perimenopausa, que receberam estradiol por 3 semanas e aí mudaram para placebo, desenvolveram um quadro depressivo importante. A única diferença aqui era a história de depressão na perimenopausa, mostrando que algumas mulheres têm uma sensibilidade maior a flutuações hormonais que outras. Essas mulheres todas tinham um quadro hormonal semelhante, né, basal. A única diferença era a história de depressão na perimenopausa, mostrando que tem uma disponibilidade, uma predisposição maior para algumas mulheres, provavelmente tem um fator genético também, que aumenta o risco de desenvolver quadros depressivos quando elas são expostas a uma variação muito abrupta, muito intensa de níveis estrogênicos, e aqui foi um estudo que eles mimetizaram, vamos dizer assim, uma menopausa cirúrgica, né? Reduzindo dramaticamente os níveis de estrogênio e aí aumentando o risco para algumas, mas não todas as mulheres com depressão na perimenopausa. Próximo. E esse é o estudo que eu fiz já há mais de 20 anos com estrogênio, com estradiol transdérmico em mulheres com depressão maior, que foram randomizadas para receber os estrogênio transdérmico ou placebo, e que foram tratadas por 12 semanas, tem uma redução de sintomas depressivos importantes, né? E que continuaram, na realidade, com um efeito antidepressivo importante, mesmo depois de 4 semanas sem o tratamento, mas os sintomas vasomotores reemergiram imediatamente, mostrando que não existe uma correlação direta entre o efeito do estrogênio no sistema vasomotor, mas existe no sistema depressivo. Então, provavelmente o mecanismo de ação não é exatamente o mesmo, varia um pouco entre os dois. Próximo, por favor. E esse é um estudo que saiu já há alguns anos, que criou uma controvérsia grande, que vem da Jennifer Gordon no Canadá. Ela trabalha junto com o Peter Schmitz e o David Rubinow. E o que eles mostraram nesse estudo é que, usando o estradiol e a progesterona micronizada só para diminuir o risco de câncer de endométrio ou de hipertrofia endometrial, eles usaram estradiol 100 microgramas e usaram a progesterona micronizada a cada 3 meses para diminuir a hipertrofia, ou diminuir o risco de hipertrofia endometrial. E eles mostraram que mulheres que tinham risco de depressão na perimenopausa teve uma diminuição significativa da emergência de sintomas depressivos. Então, aqui, o uso do estradiol foi um uso profilático para depressão em mulheres com risco grande, tinham uma história de depressão anterior,
E aí esse grupo mostrou que o estradiol tem efeito preventivo profilático, provavelmente diminuindo aquela sensibilidade a flutuações hormonais no período climatérico. Ainda não é, e eu imagino que não será tão cedo uma indicação oficial ou aprovada pelo FDA ou pelo Health Canada, mas é importante saber que mulheres que estão iniciando a reposição hormonal, que elas saibam do benefício, potencialmente o benefício para diminuir o risco de depressão, se elas tiverem uma indicação, por exemplo, para reposição hormonal, para sintomas vasomotores ou outros, saber dos outros benefícios do ponto de vista comportamental também. Próximo. E esse é um estudo que eu não vou entrar muito em detalhes, mas é um estudo que foi publicado esse ano, mostrando que também a variação hormonal de estrogênio está relacionada ao risco de ansiedade, também importante, e que as mulheres que tiveram um quadro de ansioso importante no período de flutuação hormonal responderam bem ao estradiol transdérmico, e que mostrou uma sensibilidade maior também para quadros ansiosos. Então, hoje em dia, a gente sabe que não só para depressão, mas para ansiedade, o estradiol pode ter um efeito importante, principalmente para as mulheres que desenvolveram um quadro ansioso durante a transição menopausal à fase climatérica. Próximo, por favor. Pode passar para o próximo slide, Bruno, por favor. E, na realidade, aqui eles fizeram um teste de exposição ao estresse social, que é o TRIA test, mostrando que aquelas mulheres que tinham uma sensibilidade maior à flutuação de estrogênio desenvolveram esse quadro maior e responderam melhor ao estradiol transdérmico do que as mulheres que não tinham a sensibilidade de desenvolver quadros ansiosos na flutuação hormonal durante o período de avaliação do estudo. Próximo. Esses são os guidelines, né, os guias de tratamento de depressão e ansiedade no Canadá, que foram publicados alguns anos atrás. Eles mostram os tratamentos aprovados para depressão na perimenopausa. E como primeira linha de tratamento naquele momento, a desvenlafaxina foi o único antidepressivo que foi caracterizado como level 1 e first line, né, como primeira opção. Não porque a desvenlafaxina tenha um efeito antidepressivo superior, mas era a única molécula naquela fase que tinha estudos específicos para depressão na perimenopausa. Então, eles fizeram, na idade, a White e a Pfizer fizeram estudos específicos onde eles recrutaram mulheres com depressão especificamente na fase de perimenopausa e mostraram que a desvenlafaxina tinha um efeito importante antidepressivo. Mas hoje em dia a gente sabe, em estudos menores, estudos abertos, que quase todos os outros antidepressivos têm uma eficácia grande como tratamento para depressão na fase perimenopausa, em doses usuais que a gente usa ao longo do ciclo reprodutivo da mulher, com a diferença que talvez doses maiores para ter um efeito nos sintomas vasomotores também. Então, quando tem uma superposição de sintomas vasomotores e depressivos, a dose, em geral, é um pouco maior do que sintomas só vasomotores ou só depressivos. E aqui vocês podem ver que o estradiol transdérmico foi listado como um tratamento de segunda linha, um level 2, porque tem poucos estudos. É o estudo do Peter Schmidt e do David Rubinow, e o meu estudo como os únicos estudos que foram feitos randomizados em pacientes com depressão na perimenopausa. Próximo, por favor. Então, resumindo o que a gente sabe sobre tratamentos de depressão na menopausa hoje em dia. Próximo. Se for quadros iniciais, o primeiro quadro depressivo no climatério ou na fase de perimenopausa, o tratamento é o tratamento usual, né? Começar com antidepressivos de recaptação da serotonina ou da norepinefrina, ou outros tratamentos como a mirtazapina ou a quetiapina têm um efeito antidepressivo também, e a terapia comportamental. Mas se for um quadro de recorrência, se a paciente tiver uma história de depressão prévia, comece pelo tratamento que foi eficaz no passado. Então, não existe nenhuma evidência para começar, por exemplo, todos os pacientes em desvenlafaxina. Se tiver uma história anterior de boa resposta a um antidepressivo específico, comece por esse, né, e ajuste a dose, se for necessária, para aquela paciente não ter uma indicação específica de nenhum antidepressivo. Se for um tratamento inicial, é importante ter alguns outros fatores em consideração, que é o próximo slide. Então, quando for iniciar um antidepressivo, pensar do ponto de vista não só de eficácia, de tolerabilidade, mas também de segurança, né? Então, tem pacientes que podem estar em tratamentos para outras doenças médicas, outras condições clínicas,
que a interação com antidepressivos pode ser uma interação mais perigosa. Por exemplo, pacientes usando a tamoxifena para tratamento pós-câncer de mama, né? A gente sabe que a tamoxifena é bem sensível ao P450-6, né? O 2D6, né? E que a inibição do 2D6 por alguns antidepressivos podem comprometer a eficácia da tamoxifena, por isso que é importante ter uma caracterização importante dessa interação medicamentosa entre antidepressivos e a tamoxifena, principalmente a fluoxetina e a paroxetina, que são os vilões aí, que são inibidores importantes do 2D6. A tolerabilidade para essas pacientes vai ser importante também, né? Ganho de peso, o impacto na função sexual. Então, escolher antidepressivos tem um fator mais, uma característica mais neutra para ganho de peso ou função sexual. E pensar também nos estudos que mostram uma eficácia dos antidepressivos para os outros sintomas menopausais importantes, ansiedade, sintomas vasomotores e sintomas de transtorno de humor. Então, vários desses antidepressivos têm estudos também para sintomas vasomotores e para sintomas de ansiedade. Então, escolher um antidepressivo que tem mais informação, mais dados para os outros sintomas menopausais. Quando considerar estrogênio como uma opção? Na perimenopausa e no início da pós-menopausa, mas não nos períodos pós-menopausais tardios. Então, assim, a janela de oportunidade para o estrogênio, para o ponto de vista hormonal, para o humor, é muito semelhante à janela crítica para o uso de estrogênio para os outros sintomas menopausais. Então, a gente sabe hoje em dia, eu imagino que vocês sigam essa indicação de uma forma mais geral, que mulheres, nos primeiros 10 anos da menopausa, né, ou até os 60 anos de idade, é a fase ideal para o uso hormonal, em que, passado esse período, aumenta o risco, por exemplo, de quadros cardiovasculares e outros. Do ponto de vista hormonal para o humor, é muito semelhante, né? As mulheres no período de climatérico, ou nos primeiros anos de perimenopausa, é quando elas respondem melhor ao estrogênio, né? E elas não respondem ao estrogênio na fase menopausal tardia. Então, quando for usar estrogênio, tente usar estrogênio por 4 a 6 semanas. Os efeitos antidepressivos, em geral, acontecem bem rápidos, em geral, entre 2 e 3 semanas. Você observa o efeito antidepressivo importante. E aí tem os outros benefícios para sintomas vasomotores e qualidade de vida, função sexual, que são importantes. E, às vezes, usando estrogênio com antidepressivos, tem um efeito sinergístico e você consegue usar antidepressivo em doses menores, porque o estrogênio está aumentando, a gente viu aquele slide anterior, aumentando a produção, a síntese e a disponibilidade dos neurotransmissores. Isso vai, dizer assim, vai aumentar a eficácia dos antidepressivos na presença do estrogênio. Próximo. Tem terapias comportamentais desenvolvidas só para menopausa. Esse é um grupo da McMaster que eu trabalhei com eles por vários anos. Desenvolveu uma CBT especialmente para menopausa, para mulheres em menopausa, que tem 12 sessões que podem ajudar os sintomas, tanto sintomas físicos como sintomas emocionais. Próximo. E só para mostrar um pouco da latitude, da amplitude dos sintomas menopausais, mulheres com depressão na menopausa, né? Sintomas de humor e acompanhados de sintomas de sono. Esse foi um estudo que a gente fez já há vários anos, a gente está repetindo esse estudo com uma outra medicação atualmente, com um inibidor de receptor da orexina, que é o Lemborexan, usando uma medicação que induz sono nas mulheres à noite, mostrando que mulheres que tinham uma insônia importante conseguiram dormir melhores à noite, tiveram uma disrupção do sono diminuída, né? O ASO, que mede, na verdade, a interrupção do sono à noite, usando uma medicação que induziu o sono, melhorou, mas elas também reportaram menos sintomas vasomotores à noite, né? Porque elas estavam dormindo ao longo da noite, não sendo acordadas tão frequentemente pelos sintomas vasomotores. Então, às vezes, diminuindo ou aumentando a eficácia do sono à noite, diminui a disrupção, né, a interrupção do sono causada pelos sintomas vasomotores. E alguns estudos agora mostram que essa disrupção, essa interrupção do sono à noite causada pelos sintomas vasomotores está associada não só a transtornos de humor, mas transtornos cognitivos. Então, tem estudos mostrando que a função cognitiva das mulheres em perimenopausa
aquelas mulheres que têm uma função cognitiva mais alterada têm uma correlação direta com a qualidade e a quantidade do sono e a eficácia do sono que elas têm, então, diminuindo a interrupção do sono, ou através de reposição hormonal, ou através de medicações que vão melhorar o sono e diminuir aquela interrupção do sono, tem um efeito não só importante do ponto de vista de sono, de melhorar a insônia, mas diminui o risco para sintomas de humor e cognição nas mulheres de perimenopausa. Próximo. E o último slide é só o que tá por vir, né? Então, assim, receptores antagonistas do NMDA, a ketamina e a esketamina, que eu imagino que tenha disponível no Brasil, né? É um tratamento emergente para depressão, né? Tanto do ponto de vista de infusão endovenosa quanto da esketamina intranasal. São tratamentos que têm um efeito muito rápido para depressão, diminui o risco de ideação suicida, e tem alguns estudos já em depressão e menopausa, principalmente depressão refratária em mulheres de menopausa, mostrando um efeito antidepressivo importante. A brexanolona e a zuranolona, que foram desenvolvidas inicialmente para depressão pós-parto, tem estudos clínicos hoje em dia para depressão em geral, que incluem várias mulheres em meia-idade, mulheres em perimenopausa e menopausa, né? Os receptores de antagonistas, os antagonistas de receptores NK1 e NK3, né, as neuroquininas, que estão sendo desenvolvidos para sintomas vasomotores, eles têm um efeito importante no sono e também têm um efeito importante em cognição, e eles estão sendo estudados do ponto de vista terapêutico para mulheres com sintomas nessa fase também de menopausa e pós-menopausa, não só para sintomas vasomotores, mas para humor e para sono. Então, eu imagino que nos próximos anos, algumas dessas moléculas vão ter uma indicação não só para sintomas vasomotores, mas também para a questão de sono e de humor. E, para terminar, os psicodélicos, né? A psilocibina, né? O psilocybin, que está tendo uma explosão hoje em dia de estudos nessa área. Tem estudos já, a psilocibina, uma dose pequena, é um serotoninérgico. É uma droga que tem uma ação serotoninérgica semelhante a antidepressivos com ação serotonina. Então, se tem estudos em microdosagem de psilocibina mostrando efeito antidepressivo, que eu imagino que vai ter efeitos tanto do ponto de vista de humor, mas sintomas vasomotores também em mulheres na perimenopausa. Próximo slide. Então, algumas mensagens finais. Depressão é prevalente tanto para homens quanto para mulheres, tem um impacto maior nas mulheres, e tem essa questão da vulnerabilidade nos períodos de flutuação hormonal, mas também tem uma oportunidade de usar como uma janela de personalização do tratamento de depressão para as mulheres. Os antidepressivos da terapia comportamental continuam a primeira indicação, né? Mas a questão hormonal é uma questão importante, que é o próximo slide. Então, do ponto de vista de tratamento para as mulheres na depressão na perimenopausa, pensar nesses fatores que a gente discutiu. Primeiro episódio, ou um episódio recorrente, pensar na medicação que foi eficaz anteriormente, questão da eficácia, da tolerabilidade, mas também da segurança de usar com outras medicações, pensar nas comorbidades clínicas, e na presença de sintomas de vasomotores, de sono ou de ansiedade, que podem, na verdade, te ajudar a personalizar o tratamento, ou com questão hormonal, ou com o uso de outras medicações. O estrogênio tem um aspecto neuromodulador importante, e as terapias com base no estrogênio, principalmente o estradiol transdérmico, mostraram uma eficácia importante antidepressiva, mas também profilática para o humor. Mas é importante lembrar que elas não são uma indicação primária ou primeira indicação para depressão, mas é importante para os médicos saberem, para os clínicos em geral, de que o estrogênio tem propriedades antidepressivas importantes, principalmente para as mulheres que estão estáveis, por exemplo, tratadas com reposição hormonal e antidepressivo, e por algum momento elas interrompem a reposição hormonal, e elas podem ter um quadro de exacerbação de humor, né, de piora depressiva ou piora do humor, e pode não ser uma associação imediata que elas fazem, né, de que o estrogênio pode estar causando isso. Então, às vezes, o estrogênio tem um fator importante de aumentação de humor, e quando você interrompe a reposição hormonal, elas podem ter um quadro de piora dos sintomas depressivos. Eu vou parar por aqui, agradeço a oportunidade e vou ter o maior prazer de responder qualquer questões ou perguntas que vocês tenham. Muito obrigado.
Parabéns, professor Cláudio, pela excelente apresentação. Olha, faz muito tempo que eu não vejo uma apresentação abordando esses temas, a sua apresentação de hoje. Realmente, Nilson, foi sensacional a apresentação do professor Cláudio. A gente tem visto, principalmente na parte da síndrome pré-menstrual, apresentações muito antigas, que não tem esses conceitos que foram trazidos aqui hoje, como a janela de oportunidade, janela de vulnerabilidade. Eu acho que todo esse mecanismo de ação em nível central também, que você mostrou. Parabéns, viu, professor? Realmente muito gratificante. Nós temos 2 inscritos. Nilson, quer falar agora ou quer deixar para o final, Nilson? Eu falo depois no final, Baracá. Acende essa luz aí na minha, amor, pelo amor. Então, nós temos inscritos aqui o Gustavo Maciel e depois a Paulinha Vilela. Gustavo, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, professor Cláudio. É um prazer revê-lo. A gente se viu lá em Portugal, no congresso, né? Excelente palestra, e eu acho que, de fato, mostra isso, toda a militância sua aí dentro dessa área, e que realmente é uma coisa que traz dificuldade para a gente. Eu tenho 2 perguntas rápidas. A primeira pergunta é, a gente sabe que dentro da área de psiquiatria tem se usado muito esses ferramentas de farmacogenômica e de identificação de polimorfismos nos CIPs, né, para prever resposta a algumas medicações, né? Existe alguma iniciativa com relação à questão da vulnerabilidade dessas pacientes, por exemplo, que tem essas variações e essa correlação, ou então essa associação com determinados genótipos, que a gente poderia, entre aspas, fazer alguma coisa preventiva com elas já nessas transições? E a segunda pergunta é com relação à questão do ginecologista como clínico geral da paciente, né? Quando a gente... Quais seriam alguns indícios de que a gente precisaria tratar essas pacientes, né? Então, por exemplo, elas têm variações que, às vezes, muitas vezes, elas são até, tipo, colocadas como, não, isso aí é tensão pré-menstrual, ou então, ok, ou então isso aí é transição menopausal. Quando o ginecologista geral deve ficar atento que ele precisa intervir medicamentosamente nessa paciente? Mas parabéns e muitíssimo obrigado. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer te encontrar em Portugal também. 2 questões aí excelentes. A primeira é a questão da farmacogenômica ou genética, né? E esses testes. A aplicação desses testes ainda é bem limitada, Gustavo. Até na área psiquiátrica, eu acho que tem um hype muito grande das pessoas usarem esses testes, mas eles se mostraram a sensibilidade e a especificidade desses testes ainda é limitada. E eu uso esses testes mais, hoje em dia, quando as pacientes têm uma história de resposta terapêutica muito anormal. Assim. Por exemplo, usaram vários antidepressivos em doses altas e não mostraram nenhuma resposta terapêutica, mas também não mostraram efeitos colaterais. Né? Então, no meu conceito, elas podem ter uma absorção ou muito limitada da medicação, né? Serem metabolizadores lentos, né? Ou metabolizadores muito rápidos, né? E por isso não apresentam nenhuma resposta terapêutica, mas também não apresentam uma resposta de sintomas colaterais. E aí, para evitar que eu incorra no mesmo erro, às vezes eu uso os testes farmacogenômicos para identificar perfis de metabolização que possam me ajudar a escolher o próximo antidepressivo, por exemplo. Mas ainda existem poucas indicações que você pode usar esses testes para prever ou predizer uma resposta terapêutica específica. Mas existem alguns estudos genéticos mostrando uma predisposição genética para transtornos depressivos, principalmente no período puerperal, né? Então, eu imagino que nos próximos anos tem a possibilidade de fazer um mapeamento genético para identificar pacientes com risco maior genético para desenvolver quadros depressivos ao longo do ciclo reprodutivo, principalmente na fase puerperal, mas ainda do ponto de vista de terapêutica é muito limitado.
Na segunda questão que você colocou a respeito de identificar aquelas pacientes que precisam de um tratamento mais específico, né? Eu acho que pacientes que têm, do ponto de vista clínico, de apresentação clínica, obviamente aquelas pacientes que têm um quadro de ideação suicida ou pensamentos suicidas, ou uma história de depressão grave, ou uma história de depressão que precisou de internação, ou precisou de uso de ECT, ou qualquer tratamento mais grave, aquelas pacientes devem estar no seu radar de uma forma mais importante, porque elas têm uma história de depressão importante. Agora, tem alguns sintomas que são característicos de uma depressão que vai evoluir de uma forma mais negativa. Um sintoma importante é a anedonia, né? Então, se a paciente contar que tem um quadro anedônico importante, né, assim, que perdeu a capacidade de prazer em coisas usuais, principalmente em coisas que não requerem muito atividade física ou um engajamento importante físico, mas, por exemplo, não tem mais prazer em conversar com os filhos ou os netos pelo telefone, não tem prazer de ir à igreja ou atividades sociais, que antigamente era fonte de prazer, a principal fonte de prazer. Elas descrevem uma perda de capacidade de enjoyment, que a gente fala, né, de anedonia importante. Esse é um sintoma que, em geral, indica uma gravidade mais importante e leva a um quadro depressivo mais importante. A anedonia é um, a transtorno suicida ou ideação suicida é outro. E a outra questão, na fase pré-menstrual, é a disforia ou a irritabilidade, né? Então, assim, o grau de disforia ou irritabilidade vai ser uma indicação para você pensar numa intervenção mais imediata. Na fase pré-menstrual, também a história de depressão e a característica de ser só pré-menstrual ou ser contínua com o aumento pré-menstrual. Então, às vezes, simplesmente pedindo para a paciente usar um aplicativo para olhar a flutuação dos sintomas pré-menstruais ao longo do ciclo, né? Antigamente usavam diário, né? Hoje em dia elas usam um aplicativo que elas podem entrar os dados diários de humor e ver a flutuação. Se a flutuação for ao longo do ciclo com uma piora pré-menstrual, pensar nessa questão da exacerbação pré-menstrual e usar tratamentos específicos para essa fase. Se não, é usar os tratamentos para transtorno disfórico mais específicos. Obrigado. Parabéns, mais uma vez. Paula Guerpelli, por favor. Bom dia, é um prazer aí conhecer o senhor. E eu trabalho em Maceió, principalmente com população de baixa renda, SUS, em condições socioeconômicas gravíssimas, que quando chegam na menopausa já estão obesas, diabéticas e hipertensas, muitas vezes com contraindicação à terapia hormonal e com estresse, tanto de sistema nervoso. Acho que é a conexão dela. E uma das coisas que eu estou bolando no projeto... Vindo? A senhora caiu por 1 minuto, se a senhora quiser repetir. Oi? Se a senhora quiser desligar seu vídeo para preservar o áudio, professora, fica à vontade. Tá. É que eu estou dirigindo, indo para a periferia. Eu estou tratando de pacientes de baixa renda, que existe uma inflamação do sistema nervoso central e de microbiota intestinal, e que quando chegam na menopausa já estão obesas, diabéticas, hipertensas, com contraindicação à terapia hormonal. E, obviamente, com muito sintoma depressivo, sintoma vasomotor, sintoma de dor, chikungunya. E uma das coisas que eu estou fazendo no projeto é o uso da psilocibina no tratamento dessas pacientes, pelo baixo custo, né, e alta efetividade. Eu queria saber da experiência do senhor, qual que é a dose que o senhor usa na microdose, e se você tem experiências com umas doses maiores de 2 a 3 gramas em terapias, né, mais específicas, e como que seria, né, a experiência para a gente poder trocar e me ajudar a fazer esse projeto. Bom, obrigado pela questão, Paula. Obrigado pela tua dedicação para essa população mais carente que precisa de apoio. Os estudos específicos na população de menopausa são muito pequenos. Eu tenho alguma experiência com microdosagem da psilocibina. A gente está conduzindo alguns estudos na Queens, e tem alguns estudos tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, em microdosagem entre 1 e 3 miligramas. Vai depender muito da fonte, né, da psilocibina, se é uma coisa mais sintética ou mais natural, e também da fidelidade, vamos dizer assim, da dosagem, né, já que esses estudos são estudos experimentais e não estão aprovados para uso terapêutico ainda.
A dose maior de psilocibina que nós usamos para depressão e ansiedade é 3 miligramas. As doses, em geral, são entre 1 e 3 miligramas. Então, assim, se você tiver tentando utilizar algo entre 1 e 2 miligramas, provavelmente seria a dose ideal. Ainda é uma questão aberta, em aberto, qual seria a dosagem que tenham benefícios para sintomas vasomotores. A psilocibina tem um efeito serotoninérgico importante, então provavelmente parte dos benefícios seriam através da otimização da função serotoninérgica, mas eu não posso te dizer ainda qual seria a dose ideal, ainda são estudos experimentais, provavelmente vai demorar alguns anos ainda para a gente ter uma resposta mais específica. Obrigado. Cláudio, você tem experiência com o uso de fitoterápicos? Essa é uma pergunta. Eu ia responder já para o chat que eu vi, né? Eu pessoalmente não prescrevo fitoterápicos, mas pacientes chegam usando fitoterápicos, eu não qual a palavra? Eu não falo para os pacientes descontinuarem o fitoterápico, né? Mas, assim, eu não posso te dizer qual seria a dose ideal. Na realidade, os fitoterápicos têm alguns estudos mostrando, né, benefícios para sintomas vasomotores. A isoflavona tem alguns estudos de isoflavona, mas também tem vários estudos com isoflavona que mostraram pouco efeito comparado com placebo. Então, assim, os efeitos são, em geral, eu diria assim, moderados, leves a moderados. Não é um efeito dramático, com certeza um efeito menos específico e é menos eficaz que os tratamentos com antidepressivos ou até com a clonidina ou com a gabapentina ou com certeza com tratamento hormonal. E eu acho que os inibidores de receptor de NK1 e NK3 vão ter provavelmente um efeito não hormonal mais eficaz, com certeza, que o fitoterápico. Mas a gente tem a população que procura tratamentos naturais, né? Então, na realidade, discuto os dados e mostro que os dados não são tão encorajadores, mas que algumas mulheres vão tentar fitoterápicos, tudo bem. Muito bom. Tem outra pergunta aqui, professor, com relação ao transtorno disfórico pré-menstrual. Uhum. Como saber o momento ideal para a retirada das medicações e como realizar? E quando, como o ginecologista é o clínico da mulher, ele é o primeiro que recebe as pacientes nessas diferentes fases da vida. Então, a pergunta que vem junto também é: quando é o momento para encaminhar a paciente ao psiquiatra? Então, vamos começar por essa questão. Então, eu acho que pacientes que têm um transtorno primário depressivo de ansiedade, que tem uma exacerbação pré-menstrual importante, que vem ao teu consultório, por exemplo, é importante ter uma interação, se for possível, né? Nem sempre é possível, uma interação com um colega psiquiatra que está tratando essa depressão e ansiedade, para ter uma estratégia conjunta, né? Para reduzir essa exacerbação pré-menstrual. Então, por exemplo, a discussão pode ser: vamos tentar aumentar a dose do antidepressivo primeiro, ou vamos tentar um tratamento hormonal, vamos tentar um tratamento com contraceptivo oral de forma contínua, para ver se vai reduzir o risco da exacerbação pré-menstrual. Então, essa conversa, essa interação entre o psiquiatra ou o profissional de saúde mental e o ginecologista é importante. Do ponto de vista da tua clínica, vai depender muito do teu conforto, né, em usar antidepressivos e usar mais que um antidepressivo. Sim. Uma coisa que a gente aprende tratando pacientes com depressão, seja na fase pré-menstrual ou não, é que é um pouco de trial and error, né? Tentar alguns antidepressivos baseado na característica clínica dessas pacientes, mas é difícil acertar no primeiro tiro, né? Vários pacientes não vão responder a primeira terapêutica ou com inibidores de captação de serotonina ou noradrenalina. A gente tenta 2 ou 3 ou 4 medicações até achar a medicação certa. Então, vai depender muito do teu nível de conforto de manipular, de tentar mais que um antidepressivo e usar os antidepressivos nas doses adequadas. Menos, eu imagino que menos nos especialistas. Né? O que a gente vê muito no Canadá são pacientes que são subtratados por muitos anos. Então, eles vêm no nosso consultório, por exemplo,
com um quadro depressivo ou com piora pré-menstrual, e estão tratadas com venlafaxina 75 miligramas por muitos anos, né? Então, assim, a venlafaxina, como vocês sabem, as dosagens são entre 75 e 300 miligramas por dia. Então, assim, é muito comum receber pacientes que são subtratadas ou tratadas com doses subótimas, né? Então, assim, é importante se sentir confortável, né, de aumentar as doses até as doses terapêuticas máximas, sempre um balanço entre eficácia e tolerabilidade, mas não subtratar esses pacientes ou tratar parcialmente, que é o que a gente mais vê, pacientes que são tratadas em doses subótimas. Tentar realmente otimizar o tratamento e prestar atenção nesses sintomas que eu discuti anteriormente, a questão da anedonia, da ideação suicida, que são indicações mais de depressões mais graves, que podem, na realidade, requerer uma interação mais importante e uma colaboração com o colega psiquiatra. Uma no chat e depois eu vou passar para a doutora Vanessa. Existe algum estudo sobre autoanticorpos e liberação de serotonina? E aí, Não. A imunossenescência com aumento das doenças autoimunes da pós-menopausa também teria um papel na depressão? A segunda parte da questão, sim. Doenças autoimunes têm um aumento do risco para depressão e ansiedade. Em geral, doenças inflamatórias e autoimunes, tanto lúpus quanto a fibromialgia, a doença do polo irritável, né, a IBS, essas doenças todas têm caracterizada não só um aumento de inflamação, em alguns casos de inflamação, uma característica autoimune, mas também um aumento de risco para depressão e ansiedade. Mas eu não conheço nenhum estudo sobre autoanticorpos e liberação de serotonina. É uma área que eu não conheço. Perfeito. Doutora Vanessa, por favor. Obrigada pela aula, professor Cláudio. Foi uma honra lhe ver lá em Lisboa também. Agora eu vou gastar meu português, que eu tive que perguntar em inglês lá, foi tenso, viu? Para o senhor. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se o senhor pode me ajudar, que é sobre a fisiologia da depressão pós-parto. Se ela, como se explica essa fisiologia e se as pacientes que têm transtorno disfórico pré-menstrual, se elas têm um risco aumentado de depressão pós-parto. Eu já vi alguma controvérsia nisso. E uma segunda pergunta, se puder responder, se o senhor vê uma diferença também no tratamento das pacientes se o senhor vê essa diferença, né, clínica entre os quadros que são mais ansiosos e de irritabilidade e de pacientes que têm um comportamento, uma queixa mais depressiva no transtorno disfórico. Se teria uma diferença no tratamento, talvez também. Obrigada. Obrigado, essas são questões muito importantes e ótimas questões. Primeiro, a questão da fisiologia do transtorno disfórico, transtorno puerperal, né, depressão pós-parto. Provavelmente é uma combinação entre a diminuição dos níveis de estrogênio e a diminuição abrupta da progesterona. São provavelmente os fatores são os gatilhos, né, do quadro depressivo puerperal. E os tratamentos para depressão pós-parto, mas, por outro lado, os tratamentos de depressão pós-parto são multifatoriais, né? Então, os tratamentos cognitivos comportamentais são bem efetivos. Tratamentos hormonais, né? Existem estudos clínicos tanto com estrogênio quanto com a progesterona, que diminuem sintomas depressivos puerperais, né? E os tratamentos que eu mostrei com os receptores de GABA e os antidepressivos clássicos. Então, isso te mostra que provavelmente tem fatores, multifatorial a etiologia, porque os tratamentos também são multifatoriais, né? Então, tem vários ângulos diferentes que você pode usar, tanto comportamental quanto serotonérgico, GABA, e também estrogênio e progesterona tem um efeito antidepressivo importante. Então, isso te dá uma indicação que provavelmente é uma questão multifatorial. As mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual têm uma tendência maior de ter quadros depressivos ao longo da vida, mas os estudos prospectivos são um pouco mistos em relação à depressão maior puerperal. Então, tem riscos maiores de sintomas depressivos puerperais, mas não necessariamente de depressão grave puerperal.
O fator de risco maior para depressão puerperal, depressão pós-parto, é história de depressão pós-parto. Então, esse é um fator maior disparado. Então, mulheres que tiveram um quadro de depressão pós-parto anterior têm entre 30% a 70% de chance de ter um outro quadro depressivo puerperal mais tardio. E, às vezes, as circunstâncias de vida são muito diferentes, né? A mulher teve a primeira gravidez, o primeiro parto, quando ainda era uma adolescente ou aos 20 anos de idade, uma situação psicossocial muito diferente, às vezes não estava numa relação estável, uma situação financeira complicada, tiveram um quadro puerperal importante, e aí 10 anos depois, uma situação muito mais estável do ponto de vista social, financeiro, familiar, engravidam de novo e acham que isso é um fator protetor e desenvolvem um quadro puerperal grave, né? Então, assim, para algumas mulheres, essa predisposição genética, ela é tão importante que ela supersede qualquer tipo de fator protetor psicossocial. Então, é importante saber que a história de depressão puerperal prévia é o fator de risco maior para uma depressão pós-parto numa gravidez que venha em seguida. A distinção entre ansiedade e disforia e irritabilidade é uma distinção importante, mas do ponto de vista de tratamento para depressão, para transtornos disfóricos pré-menstruais, as medicações, na realidade, são as mesmas. O que pode variar é a dosagem. Pacientes podem responder para os sintomas depressivos, às vezes, de uma forma, podem necessitar uma dose maior, ou pode demorar um tempo maior para ter uma resposta à disforia. Às vezes, quando a paciente tem um quadro disfórico de irritabilidade e ansiedade muito grande, mais breve na fase pré-menstrual, eu uso benzodiazepínicos, ou uso uma dose pequena ansiolítica da quetiapina ou até da pregabalina, que são drogas que têm um efeito ansiolítico importante e até um efeito ansiolítico mais rápido. Então, às vezes, eu uso um antidepressivo para melhorar os sintomas pré-menstruais, mas esses sintomas disfóricos de irritabilidade e ansiedade, que às vezes são pontuais, 1 ou 2 dias, eu posso tentar tratar com doses de benzodiazepínicos ou com outras medicações que têm um efeito ansiolítico em doses pequenas, como a quetiapina, ou até o uso da pregabalina, que também tem uma indicação para ansiedade e que tem um efeito ansiolítico importante. Muito bom. Olha, nós já estamos a 1h30 de reunião, então eu vou passar para o professor Nilson, agradecer mais uma vez, Nilson, de você ter nos brindado com essa apresentação hoje. E o professor Nilson vai fazer os comentários finais. Por favor, Nilson. O microfone está desligado, Nilson. Tá. Falar bem sobre você, Leonardo, né? Você é um fenômeno fantástico, né? Não é à toa que você tem essa carreira maravilhosa. Jamais vou esquecer de uma passagem sua em Harvard, porque vocês tinham um ambulatório em conjunto da psiquiatria com a ginecologia, e os ginecologistas um pouco incomodados pelo seu conhecimento, pelo seu nível, chegaram e falaram para você: por que você não volta para o seu país para fazer a sua ginecologia? E você respondeu: não voltarei. E por que você não volta? Falou: porque eu sou psiquiatra. Se eu voltar, terei que fazer a psiquiatria. E aí, como a concorrência já não era mais da mesma especialidade, ocorreu uma harmonia entre eles e você, né? Isso demonstra que você sabe muito sobre hormônios, sabe em demasia, é mais do que o habitual, né? Então, eu queria te parabenizar. Eu acho que os momentos de vulnerabilidade são muito bons, adequados, como você colocou, durante o período gravídico puerperal, né, o puerpério ainda é mais exacerbado, a depressão, a tensão disfórica pré-menstrual e a menopausa. Aprendi muito com você, na época, da questão da flutuação hormonal. Acho que isso é fundamental, esse é um conceito que o ginecologista tem que adquirir. Tensão disfórica pré-menstrual, para mim, ficou muito fácil tratar. Eu dou pílula anticoncepcional contínua, e não dou a condrospirenona, porque a drospirenona é o trabalho que foi feito, né? Então, bastante o Spona. O Spona da Áustria foi o princípio de tudo isso. Ele mostrou o estudo que, à medida que diminuía o intervalo entre
o chamado intervalo livre de hormônio, de 7 para 4, de 4 para 2, diminuía essa chance. E aí teve o trabalho publicado com a drospirenona 24 de 20 microgramas de etinoestradiol associado a 3 miligramas da drospirenona. Então, eu faço contínuo. E acaba, a tensão disfórica menstrual desapareceu. É o trabalho da Patrícia Sulik que mostra isso, daí surgiu o Cisoneio, a pílula Cisoneio para 84 dias, e depois a Cisonic, 84 ao invés dos 107, com 10 microgramas de estradiol para a questão de estabilidade do endométrio. Então, realmente desaparece. E é interessante, quando ela tem um sangramento, que às vezes com 1 mês e meio, 2 meses ou 3 meses, eu falo, se sangrar um dia, continua tomando. Se só para de tomar, se sangrar 4 dias consecutivos. Aí, a partir do 5º dia, você para 4, pensando em eficácia contraceptiva. Mas quando ela sangra, às vezes eu faço a dosagem, o nível, você percebe que o nível flutuou, quer dizer, aquele estradiol que pronto devia estar baixo, ele começa a subir um pouco. É bastante interessante isso. Então, para mim, é uma coisa que tratamento da tensão disfórica, para mim, desapareceu. É uma coisa muito... porque ele estabiliza, né? Ele estabiliza bastante. E lembrar, né, aquilo também que acho que você participou da publicação, que acho que foi em Harvard, quem tem depressão pós-parto, a chance de ter depressão na transição menopausal é de 55%. E lembrar do trabalho seu, no mesmo Instituto de Psiquiatria, com o Joel Renaud. Você utilizou transição menopausal, em quem não tinha depressão endógena, com uma dose alta do transdérmico, porque dá estabilidade, né, na liberação do estradiol, e mostrou que foi efetivo. E ele utilizou, depois de 4 ou 5 anos de pós-menopausa, estrogênio equino conjugado via oral, cuja flutuação é bastante grande, né? Toma, depois de meia hora começa a subir, pico em 3 a 6 horas, e depois cai. E mostrou que não tinha efetividade, né? Então, acho que isso é bastante importante. E, na verdade, eu sempre falo, nas minhas apresentações, eu tenho dado muita aula de tensão disfórica pré-menstrual e a questão do blues e da depressão pós-parto. E eu sempre falo, eu acho que uma coisa que eu acho importante, e às vezes associação. Você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar da associação, às vezes, de um antidepressivo com estrogênio, porque, na verdade, o estrogênio, ele é um antidepressivo de potência mais baixa. Ele não só aumenta, né, ele tem a ação de aumentar os neurotransmissores, como também ele dificulta a metabolização, né, através da MAO, que eu acho que é bastante interessante esse aspecto, que o ginecologista, às vezes, ele não leu, ou ele fica um pouco desatento. Acho que isso é muito importante. E as novas drogas vieram para ficar. E a allopregnona, olona, também é uma coisa interessante que vem apresentando. Aprendi isso muito com o Genazani. A ligação dela com o receptor GABA, ela que aumenta o sono. Por isso que, quando eu administro na terapêutica hormonal estrogênio com progesterona separada, eu passo para tomar a progesterona micronizada no período à noite, porque ela vai formar a allopregnona que vai dar sono, e realmente melhora o sono. Às vezes você tira os produtos, os Zolpidem ou outras drogas que ela esteja tomando. É muito interessante isso, né? Então, eu acho que são aspectos bastante interessantes. A vida nos ensina. E uma outra coisa que eu acho que é importante, e se eu gostaria de fazer um estudo, a verdade, eu estou falando coisa de experiência própria que não tem valor nenhum, uma vez que não se publica. Eu sempre falo o seguinte: tensão disfórica pré-menstrual, a intensidade será tanto maior quanto mais intenso for a redução do estradiol. Ele vem produzindo. Quanto maior a queda ou redução, maior a intensidade. E quanto mais antes do período da menstruação ocorrer essa queda, maior é a duração. Então, para mim, tanto a duração quanto a queda está muito relacionado. A duração e intensidade está relacionado ao tamanho da queda e ao tempo antes da redução. Então, eu acho que isso é importante. Essa área é fantástica, é uma área de um binômio, né, da psiquiatria com a ginecologia. E eu não vou esquecer nunca que nós fizemos aquele simpósio, né, você, o César, eu, e saiu aquela publicação, que é a respeito, nos ensinando dos antidepressivos,
e a gente ensinando para os psiquiatras, né? Não você, porque você já sabia mais do que a gente na área hormonal, ensinando aos psiquiatras a área hormonal. Então, é uma área muito importante, e eu queria parabenizar você por ter levado isso não só a nível de Brasil, mas a nível, né, da América do Norte, hoje ao nível mundial. Então, eu queria te felicitar pela belíssima apresentação, a gente aprende o tempo inteiro com você. E o seu próprio livro, né, o seu livro da transição menopausal é fantástico, né, uma publicação maravilhosa, e que eu agradeço o fato de você, no passado, bem lá atrás, ter me ajudado bastante com aquele presente que você me deu. Tá? Mas eu acho que você tem que vir mais vezes, e eu acho que tem que ser pessoal, né, também. Um abraço e eu te agradeço muito. Professor, por favor. Obrigado, Nilson. Foi um prazer estar com vocês, e você, na realidade, levantou um ponto importante sobre a progesterona micronizada, que na realidade é a combinação melhor, do ponto de vista de humor e de sono, é a combinação ideal, né, que é o estradiol transdérmico e a progesterona micronizada, que você tem um efeito no sono, tem um efeito ansiolítico, tem um efeito sobre o humor. Então, assim, do ponto de vista comportamental e cognitivo, para a reposição hormonal é a combinação ideal. E eu concordo contigo, provavelmente a amplitude, a magnitude de flutuação do estrogênio está provavelmente associada com a gravidade e com a ocorrência dos transtornos pré-menstruais. Fica o meu agradecimento aqui para vocês, e o desejo que a gente possa repetir isso em pessoa, em algum momento aí, nos próximos anos. No ano que vem, se Deus quiser. Muito bem, tá ótimo. No ano que vem. Combinado. Nós vamos lhe mandar um convite aí para você vir na nossa jornada de ginecologia endócrina em maio. Só que nós tem que passear para o Brasil, e nós aproveitamos a sua vinda para você participar do nosso evento, né, Nilson? Verdade. Terei um prazer. Olha, professor Cláudio, muito obrigado. Foi um prazer muito grande, uma honra muito grande tê-lo conosco. Muito obrigado. Bom dia para vocês. E força bom Brasil. Dia. Já está na hora. Você vai chegar às 8 horas no 15. Vai dar tempo ainda, não vai atrasar lá, porque são quase 8 horas aí. Aquele abraço, muito obrigado. Obrigado. Tchau, Cláudio. Um abraço. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Se Deus quiser. Obrigado. Um ótimo dia a todos. Estamos encerrando a reunião.